Então, vamos lá. Movimento, ó, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então, vamos começar com o lançamento horizontal, certo? Então, o lançamento horizontal, o corpo ele vai ter inicialmente uma velocidade horizontal, que a gente vai chamar de V0x. Então, o corpo ele vai ser lançado na horizontal, mas na vertical não vai ter nada que, digamos assim, segure ele. Então, ele vai começar uma queda ao mesmo tempo que ele está se movimentando na horizontal, certo? Então, o que é que a gente tem que saber? As características desse movimento e algumas fórmulas para poder relacionar as grandezas aqui envolvidas. Então, a característica dele é que é o seguinte, na verdade, está ocorrendo no lançamento horizontal dois movimentos, certo? Ou seja, enquanto um corpo está indo para a direita, porque ele está sendo arrastado, ele tem uma velocidade horizontal para a direita, enquanto ele está indo para a direita, ele também está caindo, certo? Então, esse cara, ele também está caindo. Então, quais são as coisas importantes do lançamento horizontal? Perceber que na horizontal, o movimento ele é uniforme. Movimento uniforme. Como assim? A velocidade é constante. Então, se aqui é um V0x, bem aqui ele já começou a cair, continua o V0x. Aqui também vai continuar o V0x. E aqui também continua, ou seja, a mesma velocidade horizontal. Na horizontal, o movimento é uniforme, a velocidade é constante, ela não se modifica. A componente horizontal, ela é constante, certo? E na vertical, o que é que acontece? Na vertical, esse cara, ele começa uma queda, ou seja, a velocidade inicial na vertical é zero, e aí ele vai caindo, e à medida que ele vai caindo, ele vai surgindo uma velocidade vertical VY. Então, à medida que ele vai caindo, vai surgindo essa velocidade, e quando ele chega lá embaixo, ele chega com alguma velocidade vertical, certo? Então, na vertical, esse movimento, ele é um movimento uniformemente variado, tá? No lançamento horizontal, tem 4 equações mais importantes no lançamento horizontal. Quais são? Primeira relação entre a altura que ele vai cair, certo? Ou seja, a altura que ele cai com o tempo, certo? Então, existe uma relação entre a altura e o tempo, tá? Então, a relação entre a altura e o tempo é assim. Essas equações, ela vem daquelas que tem aceleração, e a gente coloca assim, ó, na vertical. H é igual a G T ao quadrado sobre 2. Vai parecer que o uniforme é daqui, né? Então não ficou tão legal. Deixa eu botar só desse lado aqui. Que vai parecer. O que eu vou colocar aqui, né? Então vou botar embaixo do vertical. Então H, que é a altura que ele vai cair, é G T ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa é a fórmula que relaciona a altura com o tempo de queda com a altura, certo? É uma fórmula bem importante. Aí, na vertical, o que é que acontece? Esse VY ele também vai crescendo à medida que vai caindo. Então, essa velocidade VY, ela é G vezes o tempo. Então, com isso, se você tiver o tempo que ele demora para cair, você consegue descobrir essa velocidade vertical. Tá. Esse cara, quando ele chega lá embaixo, ele chega com duas velocidades, com a horizontal e com a vertical. Então, é possível somar as duas vetorialmente para você descobrir a velocidade que ele chega ao solo, ou seja, a velocidade resultante com que ele chega ao solo. Basta você fazer o Pitágoras dessas duas, né? Então, você vai lá e vai fazer velocidade resultante ao quadrado, é a velocidade horizontal, que é constante desde o início, ao quadrado, mais a velocidade vertical final ao quadrado, que é essa aqui. Já na horizontal, a velocidade é constante, e aí é importante que se o cara ele fica um determinado tempo t caindo, ele também fica o mesmo tempo t, né, se movimentando na horizontal com essa velocidade, ou seja, é possível descobrir esse carinha aqui, que é o nosso ΔS na horizontal, que é chamado no lançamento horizontal de alcance, certo? Cuidado, no lançamento oblíquo também vai ter um alcance, certo? O alcance tem a ver com a posição que ele chega no solo, a distância daqui até a vertical onde ele estava, tá?
Então, esse ΔS a gente faz como se fosse essa equação, S é igual a S0 mais VT, certo? Esse S0 vai para lá, então fica ΔS, que é o alcance, fica a velocidade V0x, que é a velocidade inicial, vezes esse tempo, certo? Então, na horizontal, você tem esta equação. Então, eu diria que essas 4 equações, elas são as equações que dá para resolver basicamente 99% das Daniel, equações de lançamento horizontal. Calma que eu ainda vou dar Daniel. alguns comentários, mas fala. Ah, tá, desculpa. Eu só queria te pedir para fazer 2 questões mais ou menos disso, só para ver se eu entendi direito, por favor. Sim, é bom dar tempo suficiente para a gente fazer algumas, ó. Mas eu Tá não bom. sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Então, aqui é o seguinte, duas observações importantes se você tem um lançamento, se você tem um lançamento horizontal, se você tem um lançamento horizontal, e ele começa, né? Ele começa no mesmo momento que você solta um objeto, certo? Os dois vão cair no mesmo tempo, ou seja, no mesmo instante eles vão estar na mesma altura. Ou seja, o lançamento horizontal e a queda livre, elas ocorrem no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, como eles estão caindo da mesma altura, certo? Como eles estão caindo da mesma altura, só a diferença é que o lançamento horizontal ela tem uma componente horizontal que vai fazer com que ela não caia assim verticalmente assim, né? Então ela vai cair sendo arrastado para um lado, mas eles vão demorar o mesmo tempo. Então essa é uma das primeiras observações, certo? Ou seja, a queda livre e o lançamento horizontal, queda livre e o lançamento horizontal, elas têm o mesmo tempo. Ok, certo? E a outra observação, mesmo tempo de queda, e a outra observação é que se você tiver numa mesinha, certo? Se você tiver vários objetos aqui, aí você faz um lançamento, ao lançamento faz isso. Aí você faz outro lançamento, ao lançamento faz isso. Aí você faz outro lançamento, o lançamento faz isso. Então aqui são, digamos, três tentativas que você fez de empurrar um negocinho, beleza. Nessas 3 tentativas, certo? Ele pode querer que você descubra alguma relação, ou seja, uma questão de marcar que ele pergunte algumas características e o que é que esses caras aqui eles têm em comum, tá? Então, primeiro, como eles estão caindo, ó, são lançamentos horizontais, estão caindo os 3, ó, as 3 tentativas da mesma altura, os 3 têm o mesmo tempo de queda. Então, TA é igual a TB, que é igual a TC. Então, esses 3 caras, eles vão ter o mesmo tempo de queda. Vixe, Daniel, até esse aqui que chega mais longe, ele vai demorar o mesmo tempo do que o A que chega bem aqui? Sim, eles vão demorar o mesmo tempo, certo? Porém, se o C chega mais longe, é porque a componente horizontal dele é maior, tá? Então, o C ele vai ter uma componente horizontal grandona, tá? O B ele vai ter a segunda maior componente horizontal, VB, e o A ele vai ter, digamos assim, a menor componente horizontal, porque ele teve um menor alcance, tá certo? Então, essas questões de lançamento, elas são desse tipo. Aí, estou salvando, claro, vem o lançamento oblíquo, certo? O lançamento oblíquo, que é o outro lançamento que está no capítulo, ele é assim, você vai pegar um objeto e vai lançar esse objeto, certo? Porém, você vai lançar esse objeto não na vertical para cima e nem na horizontal. Você vai lançar esse objeto com um certo ângulo, certo? Então, sua velocidade inicial vai formar um ângulo com a horizontal, certo? E o que é que vai causar quando você faz isso? Vai causar um lançamento parabólico, certo? Vai causar um lançamento parabólico. Deixa eu tentar desenhar um pouquinho melhor aqui. Então, vai causar esse tipo de lançamento aí. Lançamento oblíquo. Essa trajetória, ela é uma parábola, certo? Ela é uma parábola. A gravidade, a gente sabe que é para baixo, a aceleração da gravidade é constante, certo? E vale G.
aceleração da gravidade, independe da massa, ou seja, tanto lá no lançamento horizontal como aqui, não importa a massa, se for um corpo de 1 kg, 2, 10, 20, não importa. No nosso ensino médio, a gente despreza essa resistência do ar, tá? Então, a influência do ar não vai modificar nada aqui, que a gente vai desprezar ela. E o que é que acontece no lançamento oblíquo? São 2 movimentos, ou seja, vai ocorrer uma subida e uma descida, ao mesmo tempo que o objeto vai se mover na horizontal. Então, aquela regra, ela continua. Qual é a regra? Que a componente horizontal, ela é constante. Então, como essa velocidade ela é oblíqua, você vai pegar esse cara e vai decompor esse vetor, ou seja, uma parte da matéria de vetores, ela já está, digamos assim, incluída aqui, tá? Então, quando você faz a decomposição, você vai achar as componentes. Então, se esse é o V0, ou seja, se esse cara está inclinado, ele vai produzir 2 componentes. Componente vertical e horizontal. A horizontal a gente vai chamar de V0x, que é a velocidade inicial no eixo x, e a componente vertical vai ser o nosso V0y, componente vertical no eixo y, certo? V0y, velocidade inicial. Para achar esse V0x, como esse V0x está coladinho com o ângulo que a gente vai usar para achar, você vai usar essa regrinha aqui. A componente no eixo x, V0x, é o V0, que é a velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo. E o V0y, que é essa componente vertical, vai ser o V0 vezes o seno. Então, para você saber, para você achar as componentes, você vai olhar qual é a componente que está do lado do ângulo que foi dado e vai usar nela o cosseno, ou seja, vai ser o vetor grandão vezes o cosseno. E na outra componente, o seno, certo? Aqui a componente que está colada, até essa idiotice, né? Colada cosseno, para ficar mais claro. Beleza, Daniel. Então, uma vez que você faça essa decomposição, você tem que perceber que, enquanto o objeto vai estar subindo, o que é que vai acontecer com o objeto? A velocidade dele vai mudar, certo? Só que olha o que é que vai acontecer. A velocidade horizontal, ela continua constante. Então, o nosso V0x não vai mudar, ou seja, na horizontal, o V0x ele vai ser o mesmo. Então, na horizontal, a velocidade ela é constante. A componente horizontal é constante, certo? Já a vertical não, a vertical ela vai reduzir, ó. Ou seja, na subida o movimento vai ser retardado porque a gravidade é para baixo, esse cara ele vai diminuindo. Então, aqui vai ser um VY, aqui já vai ser um VY menor ainda. E aqui, ó, a gente vai ter que, preste atenção, no ponto mais alto, a componente vertical é nula. No ponto mais alto, não é a velocidade toda que é nula. No ponto mais alto, a componente vertical da velocidade é nula, certo? A velocidade é nula. Como em todos os pontos eu vou ter a velocidade aqui, ó, horizontal, e esse aqui é o único ponto onde eu não tenho a velocidade vertical, nesse ponto aqui, ou seja, no ponto mais alto, eu também posso dizer que é onde a velocidade é mínima. Ou seja, é onde o corpo tem a menor velocidade. E só vai ter a horizontal, a velocidade no ponto mais alto é mínima. Certo? Essa velocidade no ponto mais alto, ela é o próprio V0x. Ó. Então, se o cara te pedir para você calcular a velocidade no ponto mais alto de um lançamento oblíquo, ele está querendo que você ache o V0x. Aí esse cara, uma vez que chegou aqui, ó, que ele para de subir, ele começa a cair, aí o movimento vai ficar o quê? Acelerado. Então ele vai aumentar a velocidade. E olha que legal, ele vai chegar aqui, ó,
com a mesma componente que ele saiu aqui, ó. Então, se você juntar esses dois, você vai ter a mesma velocidade inicial que ele teve ali no início, ó, essa mesma velocidade inicial, tá? O que é que eu preciso saber aqui? Né? Aquelas coisas, na horizontal, o movimento é uniforme, então, na horizontal, o movimento ele é uniforme, na vertical, o movimento ele é uniformemente variado, certo? Fórmulas importantes, tem a fórmula do tempo de subida. Então, tempo de subida, a formulazinha do tempo de subida é a velocidade inicial no eixo Y sobre G, tempo de subida. Eu tenho aqui, eu cortei aqui o G, né? Oh, morreu. Então, eu tenho que o tempo total é 2 vezes isso, por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tempo de subida é igual ao tempo de descida nesse movimento. Então, o tempo total que ele fica no ar vai ser 2 vezes isso aqui. Vai ser 2 vezes o V0Y sobre o G. 2 vezes o tempo de subida. Outra coisa, a altura máxima que ele atinge, certo? Então, esse cara aqui, ó, ele vai atingir uma certa altura, ó, bem aqui, ó, altura máxima, tá? Então, para achar a altura máxima que ele atinge, vai depender de quem? Tá aqui, ó, a altura máxima, Hmax, vai ser o V0Y ao quadrado sobre 2G, certo? Então, a altura máxima também tem uma formulazinha, que é o V0Y ao quadrado sobre 2G. E a última coisa é com relação ao alcance. Alcance é essa distância todinha que o cara anda na horizontal, certo? Então, esse alcance, ou seja, o cara chutou uma bola aqui, buf. Então, o alcance tem a ver com quando ele bater no chão de novo, opa, a distância que essa bola chegou até a ele, onde ele, né? O alcance que a bola teve. Então, o alcance também tem uma fórmula para o alcance, certo? Então, o alcance, ele vai ser assim, ó. O alcance vai ser 2 V0x V0y sobre G, certo? O alcance tem essa fórmula aqui, 2 V0x V0y sobre G. E uma coisa importante é que o alcance, ele vai ser máximo, ou seja, você conseguirá ter um alcance máximo, certo? Se você utilizar o ângulo como sendo 45 graus. Então, se ele falar com alcance máximo, você vai ter que o alcance vai ser máximo quando ele tiver 45 graus, tá certo? 45 graus. Aí, no lançamento oblíquo, tem 2 observações, certo? 2 observações interessantes para serem cobradas. Qual é o primeiro OBS1? Se você lançar com a mesma velocidade inicial, o mesmo V0, certo? Se você lançar com ângulos θ mais beta, e se θ mais beta for em 90, eles vão ter o mesmo alcance. Como assim, Daniel? Não entendi nada aí, calma. Se você, por exemplo, lançar um cara aqui, ó, com um ângulo de, sei lá, de 30, aí o cara faz isso, certo? Se você lançar um cara com um ângulo de 60, certo? Se você agora lançar com um ângulo de 60, se você lançar, por exemplo, com um ângulo de 60, esse cara vai ter o mesmo alcance. Então, eles vão ter alcances iguais, certo? Eles vão ter alcances iguais quando os ângulos forem, ó, a soma é 90, ou seja, quando os ângulos forem complementares. Eu sei que a letra tá triste, mas enfim, é o que tem, certo? Para hoje, pelo menos, ó. Então, a soma é 90, se o cara disser, olha, eu lancei com ângulo de 30, ou tiver algum item falando sobre isso, ó, se passar de 30 para 60, por exemplo, ó, o ângulo, se a soma deles for 90, é porque eles são complementares.
E no lançamento oblíquo, se eles tiverem a mesma velocidade inicial e só mudar o ângulo, mas o ângulo for complementar, ainda vai ter o mesmo alcance, certo? Então, isso é uma observação. E a outra observação, o OBS2, aqui, se você tiver, por exemplo, lançamentos dessa forma aqui, ou seja, você tem um lançamento e aí esse cabo está daqui para cá, por exemplo. Aí esse cara aqui, ele tá assim, daqui para cá, sei lá. Tipo, o que importa é que eles têm a mesma altura máxima. Então, eles vão ter a mesma altura máxima, certo? Então, preste atenção, se eles tiverem a mesma altura máxima, eles vão ter o mesmo tempo de subida, ou seja, o mesmo tempo total. Então, a altura máxima, ela está muito relacionada com o tempo de subida, certo? E por quê? Porque, veja, nas fórmulas, ó, tanto o tempo de subida como a altura máxima dependem das mesmas coisas, ó, V0y, G, V0y e G. Então, como dependem da mesma coisa, se uma delas aumentar, a outra também costuma aumentar. Então, se você quiser comparar dois movimentos, certo? Ah, Daniel, posso dizer então que o movimento que sobe mais, ou seja, que tem o movimento que tem a maior altura máxima, o movimento que sobe mais, é o movimento que demora mais? Sim, certo? Ou seja, se você quiser um jeito mais prático de perceber quem vai demorar mais, quem vai demorar menos, tem a ver com a altura máxima, certo? Se eles tiverem a mesma altura máxima, eles vão demorar o mesmo tanto, certo? Eles vão demorar o mesmo tanto. Então, essa, digamos assim, seria a segunda observação para esse tipo de movimento, tá? Então, vamos passar para outras regrinhas, certo? Aí, esse é o capítulo de lançamento. Aí vem o capítulo, outro, depois do capítulo de lançamento, tem o do movimento, né? Movimento circular, né? Movimento circular, certo? O movimento circular tem muita fórmula, muito conceito, certo? Mas tem uma coisa que costuma ser cobrada mais, que eu vou focar mais. Seguinte, então você tem um objeto, esse objeto ele tem uma velocidade, então à medida que a trajetória dele é uma trajetória circular, certo? Então foi criado grandezas novas aqui. Por quê? Porque além dele andar uma certa distância, num certo tempo, que é aquela velocidade que a gente já conhece, que é ΔS pelo ΔT, certo? A gente diz também que esse cara ele vai percorrer um certo ângulo, ou seja, ele vai percorrer um certo ângulo num certo tempo. Então, vai existir uma grandeza chamada velocidade angular, certo? A velocidade angular é como se fosse um Wzinho, mas é uma letra que a gente chama de ômega, certo? Então, a velocidade angular é o ângulo central que esse cara vai, que uma partícula em movimento circular ele percorre um determinado tempo, certo? No SI, esse cara ele é medido em radianos por segundo. Radianos é uma medida de ângulo, certo? É uma medida de ângulo que vocês devem ter visto na trigonometria. A relação entre V e ômega é uma fórmula importantíssima, que é V é igual a ômega R. Então, se você tiver a velocidade escalar, que é essa aqui, ó, em metros por segundo, centímetros por segundo e tal, e quiser relacionar com a velocidade angular, que essa aqui é radianos por segundo, você usa essa fórmula. Esse R aqui é R de raio, que é o raio da trajetória, certo? Esse R aqui é o R de raio, que é o raio da trajetória, que é o que é do centro até aqui. Beleza, então lembra também que o comprimento de uma volta, certo? É 2πr. O comprimento de uma volta é 2πr. Aí, todo movimento circular, o cara fica girando, né? Feito um besta aqui ao redor do centro, beleza? Então, ele fica dando voltas, certo? Então, você tem conceitos que é assim, período, tesão. Tesão é o período, tempo, né? Da partícula que está em movimento circular, dá uma volta. Então, período é o tempo de uma volta. E F é a frequência.
frequência tem a ver com o número de voltas que ele dá num certo intervalo de tempo. Então, frequência tem a ver com o número de voltas que ele dá num certo intervalo de tempo. Aí a frequência ela pode ser medida em hertz, certo? Ela pode ser medida em hertz, ou ela pode ser medida em RPM, certo? Hertz. Ou ela pode ser medida em RPM. Então, hertz significa voltas por segundo, certo? Hertz é como se fosse RPS, rotações, ou seja, voltas por segundo. Então, se eu digo que, digamos assim, a hélice do meu ventilador, ele gira com 10 Hz, significa que a hélice do meu ventilador vai dar 10 voltas, por segundo, certo? Ou seja, o bicho é rápido, tá? Para relacionar RPM é por minuto. Então, se o cara disser, olha, meu ventilador ele gira com 600 RPM, significa que ele dá 600 rotações por minuto, certo? E aí, para transformar, a gente vai utilizar a regrinha, ou seja, de Hertz para RPM, a gente multiplica por 60, e de RPM para Hertz, a gente divide por 60, certo? Então, a gente faz isso. Se o cara der... É só a gente imaginar que se ele der 60, ó, se ele dá aqui, ó, 60 voltas, 60 aqui, ó, em 1 minuto, que é 60 segundos, ó, 60 em 60 vai dar 1 Hz. Então, 60 RPM equivale a 1 Hz. Se o cara der 60 voltas em 60 segundos, é a mesma coisa de estar dando uma volta por segundo, tá? E aí, para relacionar a frequência com período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Como assim, Daniel? Frequência e período são grandezas inversamente? Sim. Porque vamos pensar, quanto maior o período, maior o tempo para ele dar uma volta. Então, ele vai dar menos voltas por segundo. Ele vai girar numa frequência menor, tá certo? Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? E essas aqui de cima se relacionam com essas aqui de baixo. Como? Com essa formulazinha aqui, ó. O ômega. Daniel, quem é o ângulo? Vamos pensar numa volta. Vamos pensar em uma volta. O ômega vai ser, qual é o ângulo de uma volta? O ângulo em radianos é equivalente a uma volta completa, é 2π. Beleza. Porque π é 180, 2π, então é uma volta, 360. E qual é o tempo para dar uma volta? É o período, períodozão. Então, a relação entre o ômega e o período é que ômega é igual a 2π sobre período. Aí, se no lugar do período, você trocar por 1 sobre f, ó, 1 sobre f, o f vai subindo. Então, o ômega ele vai ser 2πf. Porque aqui vai ficar 1 sobre f, e repete a primeira, pelo inverso da de baixo, o f vai acabar multiplicando. Então, essas relações aqui, ó, são as relações importantes. São relações curtas, mas são relações importantes, certo? Então, isso aqui é o movimento circular. Porém, uma das coisas mais importantes do movimento circular é a tal da transmissão do movimento. Ou seja, é a transmissão do movimento circular. Tá? Então, imagina que você tem uma roda grande, aqui uma engrenagem grande, uma pequena, e entre elas você coloca uma correia que vai fazer com que, digamos assim, essa aqui gire, aí essa amiguinha aqui ela vai girar também no mesmo sentido, né? Então, como se fosse esse negócio da bicicleta, né? Bicicleta que tem coroa, catraca, esses troços todos. Então, imagina que esse aqui gire, aí esse aqui gira também, certo? Obviamente que se esse grandão aqui der quando esse pequenininho aqui dá uma volta, obviamente, o grandão não vai dar uma volta, tá? Então, o pequenininho precisa dar várias voltas para que esse cara dê uma volta, tá? Então, a quantidade de voltas que ele vai dar por segundo, ou seja, a frequência com que elas estão girando, não é a mesma. Agora, eles vão ter uma coisa em comum, que é o quê?
esse ponto aqui na correia, ele vai se mover, ele vai ter velocidade constante, o ponto na correia? Vai, por exemplo, se ele está girando 10, se ele está percorrendo 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo, 10 centímetros por segundo. Então, ele vai ser o mesmo ponto aqui. 2 pontos na correia não vão poder ter velocidades diferentes. Senão, 2 pontos na correia estariam ou se aproximando ou se afastando. Então, não daria certo. Então, o que essas engrenagens aqui, elas têm em comum, então, é a mesma velocidade linear. Velocidade linear escalar. Que diabo é isso? É a velocidade em metros por segundo, tá? Então, um pontinho bem aqui na periferia, aqui, ele vai girar com a mesma velocidade com que esse pontinho aqui, ó, a velocidade V, a velocidade linear. Então, esses caras, eles vão ter a mesma velocidade linear, certo? Agora, eles vão ter uma relaçãozinha inversa com a frequência. Por quê? Porque se esse cara ele tem um raio menor, ele vai girar numa frequência maior, ele vai ter que dar mais voltas. Então, a relação é FA-RA é igual ao Farias Brito aqui, ó, FB-RB, ó, certo? Então, FA-RA é igual a FB-RB. Ou seja, se o raio de B ele é pequeno, se o raio de B é pequeno, então a frequência dele é grandona, certo? Então, essas grandezas nesse tipo de transmissão são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, certo? Proporcionais. Mas eu vou deixar aqui só na saudade, esse inversamente proporcionais. Beleza, então. Aí, esse tipo de transmissão, que é através de uma correia que não desliza e tal, aí um bichinho desse girando vai fazer... Também funciona com engrenagens, ou seja, engrenagens que vão entrar em contato. Geralmente, quando elas estão em contato, certo? Você tem uma quantidade de dentes, certo? Então, uma tem 24 dentes, a outra tem 12 dentes. Então, ó, a quantidade de dentes é proporcional ao tamanho, né? Ou seja, se uma tem 24 dentes e a outra tem 12 dentes, é porque 24 é o dobro de 12. Então, é porque uma tem o dobro do tamanho da outra, ou seja, tem o dobro do raio. Então, aqui esses caras giram no mesmo sentido. Esse aqui, se girar assim, vai fazer esse cara girar em sentidos contrários. Mas como eles estão em contato, eles têm essa mesma velocidade na periferia, ou seja, um ponto que está girando. Então, essa mesma relação aqui, ó, né, acaba funcionando para aqui também, certo? Assim como se você tiver um veículo grandão, imagine um veículo que tenha pneus com tamanhos diferentes, por exemplo, um trator, sei lá. Aí você está aqui dirigindo, ó, certo? Ou seja, pneus com tamanhos diferentes, mas eles estão se movimentando e o cara está, né? O cara tá se movendo aqui. Então, o que é que esses pneus aqui eles vão ter em comum? A mesma velocidade, ó, V e V, ou seja, é como se, no caso, o chão, ele representasse como se fosse uma correia dessa aqui, ó. Então, aqui também você vai dizer que VA é a velocidade daqui, VB é a velocidade desse pneu aqui, e os pneus não vão estar se aproximando. Então, vai ficar VA igual a VB, vai ser essa mesma relação matemáticazinha aqui, certo? Vai ser essa mesma relação matemáticazinha aqui. Aí, é o seguinte, e outra coisa importante é quando esses caras eles estão girando alinhados, ou seja, imagina que você tenha, certo, dois pontos numa trajetória circular, certo? Esse ponto ele tem um raiozinho e esse ponto aqui ele tem um raiozão, mas vamos supor que esses dois pontos eles estejam alinhados. Como assim? Eles estão dando juntos uma volta. Então, obviamente, que se eles vão dar junto, aqui já é outra situação, outro tipo de transmissão. Se eles vão dar junto uma volta, é claro que esse cara aqui que está com um raio maior, ele vai percorrer, certo? Ele vai percorrer uma distância maior, porque ele está com um raio maior, ou seja, os dois vão dar uma volta no mesmo tempo, porque eles estão alinhados, certo? Ou seja, quando esses caras giram alinhados, eles vão ter o mesmo período,
porque eles vão dar uma volta no mesmo tempo, eles vão ter a mesma frequência, certo? Agora, o cara que está mais de fora, ele vai ter o quê? O cara que está mais de fora, ele vai ter uma velocidade maior, certo? Ele vai ter uma velocidadezinha maior. Beleza. Mas esses caras, eles vão percorrendo daqui para cá. Esse cara andou, ó, um certo ângulo. Esse cara aqui, ó, daqui para cá, ele andou um certo ângulo. O amigo dele aqui que está alinhado também, ó, percorreu o mesmo ângulo. Então, como eles estão percorrendo o mesmo ângulo no mesmo tempo, a gente pode dizer que eles têm o mesmo ômega, certo? Então, se eles estão girando alinhados e tal, eles vão ter o mesmo ômega, vão. E aí, como a gente sabe aqui nessa fórmula que V é igual a ômega R, eu posso passar o raio para lá. E aí fica uma relação matemáticazinha assim, ó, que é quando esses caras giram em torno do mesmo centro, certo? Que é VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então, essa relação matemática, ou seja, ela indica que quanto maior o raio, maior a velocidade escalar daquele ponto, certo? E serve para esse tipo de relação em que você tem dois caras se movimentando num movimento circular, porém, eles ficam girando alinhados, certo? Com raios diferentes, mas mesmo assim alinhados, tá? Então, essa é a ideia do movimento circular, certo? Essa é a ideia do movimento circular, tá beleza? Então, a parte mais importante, acredite se quiser, é essa parte de transmissãozinha aqui, tá? Essa parte de transmissão. Aí a gente vem para, não se preocupe, eu salvei, a gente vem para o tal do lei de Newton, certo? Então, quando tem prova de lei de Newton, né, os alunos sabem que vai cair questões de conta, porém, sempre cai também uma questão sobre as próprias leis de Newton, certo? As leis dele mesmo, tá? Então, a Newton, né, essa parte aqui da física é a mecânica, certo? A parte específica que a gente está vendo é chamada de dinâmica, certo? E a dinâmica, ela estuda, certo? O conceito da força, ou seja, das causas do movimento. O que é que causa um movimento? Então, Newton chegou e disse, olha, meu chapa, força, né, causa o movimento. Ou seja, força é uma ação, certo? De um agente que consiste em deformar um corpo, mudar o estado dele, o estado de movimento, se ele estava em repouso, um movimento, repouso, né? Ou seja, força causa deformação, causa mudança de estado, causa aceleração, ou seja, força causa uma coisinha chamada aceleração, que é mudança na velocidade, certo? Então, ele percebeu essa relação, tá? As leis do movimento de Newton são que a primeira lei, certo? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que é aquela lei da tendência de movimento, ou seja, um corpo, ele tende a continuar no estado em que se encontra, certo? A não ser que uma força resultante atue sobre ele, né? Ou seja, quando um corpo está livre da ação de forças externas, né? Quando o corpo está livre da ação de forças, ele continua no seu estado atual. Se um corpo está parado, ele tende a continuar parado. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Então, a lei da inércia é uma lei sobre a tendência de movimento, certo? Nas questões teóricas que falam sobre isso, eles vão citar alguns exemplos, né, para você tentar identificar a lei, né? Então, por exemplo, se você, digamos assim, ó, já vi uma questão sobre essa ideia. Se você tivesse um chão perfeitamente liso, né, perfeitamente liso, e você lançasse um objeto, aquele objeto iria se deslizar, né? Ou seja, se não tivesse atrito, ou seja, perfeitamente liso, ele ia deslizar indefinidamente, ou seja, ele ia deslizar até... Por quê? Por causa dessa tendência à inércia, ou seja, se
você lançou um corpo e não vai ter forças atuando para parar aquele cara, certo? Ele vai continuar naquele estado dele de movimento até indefinidamente, certo? Então, é sobre a tendência de movimento. Se você está dentro de um ônibus, né? Aí o ônibus para de uma vez. Se o ônibus para de uma vez, a sua tendência é continuar em movimento. Porque você estava em movimento junto com o ônibus. Então, você meio que vai ser, tipo, arremessado para frente do ônibus, né? Na verdade, você não vai ser arremessado. Você vai simplesmente continuar com o movimento do ônibus. Só que o ônibus não continua, porque ele está parando. Então, para as outras pessoas vão parecer que você foi empurrado, né? Parece que você levou um empurrão. Tá? Então, tem questões relacionadas com isso, tá? Sobre essa primeira lei da inércia. Tá? Aí vem a segunda lei de Newton. Certo? Segunda lei de Newton. É a lei relativa à força, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? A segunda lei de Newton, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, certo? Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? No final das contas, a fórmula mesmo dele era essa, força resultante sobre a massa. Mas aí depois o povo faz cruzadinha e vira essa, ou seja, ele diz que a aceleração causada, certo, por um agente, ou seja, se você fosse mudar a velocidade do corpo, mudar o estado dele, a aceleração era diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração que esse cara vai causar, e a aceleração que um corpo sofre é inversamente proporcional à massa, ou seja, quanto maior a massa, menor a aceleração, certo? Então, a segunda lei de Newton acabou virando essa formulazinha. Essa força resultante é porque pode atuar mais de uma. E aí a gente tem que se ligar naqueles modos de cobrar força, que é a grandeza vetorial. Né? Mas assim, tipo, mesma direção e mesmo sentido, a gente soma, vai somar essas duas forças, vai dar uma restante para lá. Se for mesma direção em sentidos opostos, então a resultante aqui, ó, você vai subtrair, no caso maior do menor, tá? Então essa é a segunda lei, que a gente vai analisar mais para frente, porque a gente vai usar bastante ela naquelas questões de bloquinhos, certo? Mas antes de apresentar as forças e apresentar as situações com aqueles bloquinhos e tal, aparece a terceira lei de Newton, certo? Aparece a terceira lei de Newton. A terceira lei do Newton, certo? É um princípio que é um princípio da ação e reação, certo? Então, que princípio é esse? Esse princípio é um princípio geral para as forças, que é assim: se você tem um corpo A, se um corpo A exerce uma força no corpo B, não importa que tipo de força ou a natureza dessa força. Se um corpo A exerce uma força no corpo B, então o corpo B também exercerá uma força em A, certo? Essa força de reação, ela tem a mesma direção da outra força, vai ter a mesma intensidade, ou seja, o mesmo modo, que é o mesmo valor numérico da força, e vai ser em sentidos opostos, certo? Ou seja, o A exerce no B uma força nesse sentido, o B exerce no A uma força nesse outro sentido. Ação e reação, elas também são atuadas em corpos diferentes, são em corpos diferentes, ou seja, enquanto a força que o A exerce em B atua no B, a força que o B exerce em A atua no A, certo? Então, como são corpos diferentes, essas forças elas não podem se cancelar, certo? Não pode se cancelar esse troço aqui, porque são em corpos diferentes, ou seja, ação e reação são corpos diferentes e elas nunca se anulam. Então, elas nunca vão se cancelar, tá beleza? Nunca vão se cancelar, certo? Então, as forças, elas existem aos pares, tá? Então, as forças, elas existem aos pares. Beleza, então se você chuta a bola,
Você aplica uma força numa bola, chutando uma bola, no momento do contato, seu pé faz uma força na bola para lá e a bola exerce uma força no seu pé para cá. Ação e reação. Tá certo? Beleza, então. Então, essas são as 3 leis de Newton, tá? E aí a gente aprende um pouco mais sobre as forças que a gente analisa aqui no primeiro ano, certo? Então, as forças que a gente utiliza, peso. Então, o que é o peso? O peso é uma força de atração gravitacional, certo? Então, o peso é uma força para baixo, certo? Pesão, que ela existe por causa da Terra. Então, peso é a força com que a Terra atrai os objetos para baixo, certo? E se a Terra atrai os objetos para baixo, existe também uma força com que esses corpos aqui atraem a Terra para cima. Então, essa é a ação, a Terra atrai os corpos para baixo, e a reação é os corpos atraírem a Terra para cima, tá? Mas a gente está estudando os corpos, certo? E a gente sabe que é os corpos que vão cair, né? A Terra ela é muito gigante, essas forças aqui na Terra não vão mudar nada, tá? Então, o peso é sempre vertical para baixo. Então, se você soltar qualquer coisa, esse corpo cai devido à ação dessa força peso. E o peso ele depende de 2 coisas: da massa do corpo, que tem a ver com a quantidade de partículas que o corpo tem, quantidade de molécula, massa, e G, que é a aceleração da gravidade, certo? Que você até estudou naquele outro capítulo do lançamento, ou seja, depende do G vezes esse M do Gzinho, tá? A massa nessa fórmula tem que estar em quilograma, certo? E essa grandeza, força, tá? Ela é medida em newtons, certo? Ou seja, em homenagem ao, né, Isaac Newton, ela é medida em newton. Então, por exemplo, se você tem uma massa de 8 quilos, certo? A força que a Terra exerce nela, puxando ela para baixo, é uma força de 80 newtons. Então, o peso dela é de 80 newtons, certo? Então, o peso é uma força sempre vertical para baixo. Se você mudar da Terra lá para a Lua, no dia que você for para a Lua, certo? Lá na Lua, e o meu peso vai ser o quê? Vai ser menor. Olha aí que vantagem, seu peso vai ser menor. Porém, o peso só vai ser menor porque a gravidade vai ser menor. Então, a massa, que é a quantidade de partículas no seu corpo, vai ser a mesma. Então, a massa não depende do local que você se encontra, mas o G, a gravidade, sim. Então, se você vai para a Lua, a gravidade lá na Lua é outra, não é mais 10. Então, o peso acaba ficando menor na Lua. O que significa isso? Que a Lua atrai os corpos para baixo mais fracamente. Então, lá na Lua, você conseguiria sustentar, o peso dos corpos seriam mais leves, tá certo? Mesmo com a mesma massa, ainda seria mais leve, tá? Então, peso é uma das forças. As outras forças que surgem aqui, certo? As outras forças que surgem aqui são, ó, então colocando aqui, ó, peso. A outra força é a normal. E a outra força importante é a força de tração. Então, essas 3 forças são uma tríade bem importante, ó. A força normal, ela ocorre quando um corpo está em contato com a superfície, ou seja, para não cair, né, para não ficar eternamente caindo, o corpo vai ter que estar apoiado na superfície. Então, se um corpo está apoiado na superfície, ele exerce uma força na superfície para baixo. E a superfície vai exercer uma força nele para cima. Essa força a gente chama de força normal. Essa força normal, ela é sempre na direção perpendicular ao plano. Então, aqui essa força normal é vertical, certo? Se fosse num plano inclinado assim, ó, o objeto estivesse aqui em cima, a força normal, ó, como esse objeto está em cima desse plano, é perpendicular a esse plano. Então, a força normal ela seria assim, ó, inclinada nessa situação, tá? Então, a força normal ela é perpendicular ao plano, tá? E ela é a força com que
uma superfície exerce em um corpo, certo? Ou seja, para esse corpo não cair e não ficar eternamente caindo até o centro da Terra, ele tem que estar apoiado em alguma superfície, ele empurra a superfície para baixo, a superfície empurra ele para cima. Essa força é a normal, né? Não tem fórmula para normal, porém a gente sabe que quando os corpos eles estão em equilíbrio, certo? Numa determinada direção eles estão em equilíbrio, ou seja, aqui, você deixar um celular em cima da mesa, ele está parado. Então, se ele não sobe nem desce, ele está no equilíbrio, certo? Então, o equilíbrio indica que a força resultante sobre ele é nula, certo? Existem dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático, certo? Então, equilíbrio significa a aceleração ser nula, certo? Não ter forças resultantes. Isso pode ocorrer em duas situações, quando o corpo está em repouso, então nessa situação aqui ele está em repouso, parado, ou quando o corpo está com velocidade constante. Então, quando o corpo está parado ou quando o corpo se encontra com velocidade constante. Nessas duas situações, as forças que atuam nos corpos nessas duas situações se cancelam. Então, por exemplo, esse objeto aqui tem 3 quilos. Ele está apoiado numa superfície. Então, quais são as forças que atuam nele, certo? Então, as forças que atuam nele vão ser a força com que a terra atrai ele para baixo, que é o peso dele, e a força com que o chão vai exercer nele para cima, porque ele está em contato, para ele não cair, certo? Então, a gente analisa as forças nele. Tem um peso para baixo, tem a normal para cima, porque ele está apoiado numa superfície. Como ele está em equilíbrio, você vai dizer que a normal é igual ao peso. E aí, para achar a normal, então, nessa situação, você vai calcular o peso. Ou seja, se a massa é 3, vamos supor que o Gzinho é 10, porque na maioria das vezes ele vai botar que é 10. Então, 3 vezes 10 é 30. Então, a normal ali, naquela situação, seria 30 newtons. Então, a força de contato da superfície nesse cara aqui é chamada de 30 newtons, é a normal. Então, normal é uma força de contato, certo? E esse cara tem equilíbrio, então vai ser 30 newtons. Então, normalzinho aqui. Já essa tração é uma força que atua em fios, cabos e cordas, certo? Já essa tração é uma força que atua em fios e cabos e cordas. Então, se você tem um objeto aqui e esse objeto está pendurado, então esse cara aqui tem massa 2 quilos. Então, quais são as forças que atuam nele? Então, se esse cara está próximo à Terra, tem uma gravidade aqui, ó. Então, atua uma força aqui que é o peso dele para baixo. Ele não cai porque ele está preso ao fio, então o corpo aqui puxa o fio para baixo e o fio sustenta esse corpo aplicando nele uma força para cima. Então, a tração ela é sempre no mesmo sentido do fio, ou seja, se o fio está aqui, se o fio está para lá, se o fio está aqui, ó, se o fio está para cá, se o fio está, sei lá, se o fio está para o lado de cá. Então, a tração ela sempre tem origem no corpo, onde o fio está preso, e no sentido do próprio fio. Então, a tração ela tem sentido no próprio fio. Ela tem origem no corpo que está ligado e sentido no próprio fio. Então, nesse caso aqui, ele está parado. Então, nesse caso, a tração é igual ao peso. Se a massa é 2, o peso é 20, a tração é 20 newtons. Tração também é conhecido como a tensão no fio, certo? Tração também é conhecido como a tensão no fio, tá? Em algumas situações também a normal também é chamada de peso aparente, certo? Então, em algumas situações a normal também é chamada de peso aparente. Tá, beleza, então. Aí, essas situações que eu coloquei com essas 3 forças foram situações, digamos assim, bem simples, né? Situações bem simplórias, tá? Porém, a gente pode ter esses, porque o primeiro eu conceituei, né, essas forças aqui, beleza. Porém, a gente pode ter umas situações que são mais clássicas, certo? Eu salvei, tá? Essas situações mais clássicas, elas são assim, ó. Então, situações bem clássicas. Você tem um objeto... Pô, já mudei, foi tudo, cara. Situações mais clássicas. Ave Maria. Bom, então, imagina um exemplo, um aqui, ó. Exemplo
Você tem um objeto aqui de massa, por exemplo, 3 quilos. Você tem outro objeto aqui preso a uma corda de massa 5 quilos. E você tem uma força F atuando nesse cara aqui, uma força de 40 newtons, certo? E aí esse cara ele tá voando? Não, calma, vou desenhar melhorzinho esse cara aqui. Ó, então, ó, imagina que você tem essa situaçãozinha aqui, ó, 5 quilos. Então, o cara vai dizer que nessa situação ele quer que você despreze atrito. Então, nessas questões ainda, não cai a parte do atrito, certo? Você despreza os atritos. E aí você vai calcular, certo? O que que ele vai querer que você calcule? Ele vai querer que você calcule a aceleração dos corpos e essa força de tração no fio. Então, nessa situação, que é uma situação bem clássica, você tem dois corpos, dois bloquinhos, ele deu as massas, certo? Então, claro que você não precisa fazer isso toda vez, mas a primeira vez é importante você, digamos assim, colocar as forças todas, ó. Então, assim, qual é o primeiro que eu faço? Eu faço como se fosse uma chamada, né, ó. Peso, normal e tração. Então, eu faço assim, bom, mas pensa no normal feio aqui. Eu juntei um A com a perna do L, deixa, defeituoso aqui, ó. Seguinte, tem peso? Claro, se os corpos têm massa, eles têm peso. Ó. Então, se a massa é 3, esse cara aqui, o peso é 30. Se a massa é 5, você já multiplica por 10. Você já, meu amigo, que isso é instantâneo aqui, ó. Massa vezes a gravidade multiplicou por 10 já. Então, se a massa é 5, o peso é 50, certo? Então, já fiz a chamada do peso. Outra força, normal. Esses corpos caem? Não. Por quê? Porque eles estão apoiados numa superfície. Então, tem uma normal aqui, digamos assim. Vamos chamar esse cara aqui de A e vamos chamar esse cara aqui de B. É importante nomear os corpos. A e B, 1 e 2. Então, essa aqui é a normal A e essa aqui é a normal B, para esses corpos não caírem. Ou seja, por ele estar apoiado na superfície, você vai ter essas normais. Tem fio esticado? Tem. Porque o que é que vai acontecer? Essa força aqui, que é um vetor, uma setinha, está sendo aplicado para cá, esse cara aqui ele vai para lá, então, como esse fio está preso, esse cara vai arrastar o fio e o fio vai arrastar esse cara aqui, ou seja, vai todo mundo se movimentar para o lado de lá. Então, a tração, como é que eu coloco ela? Eu coloco ela aqui, ó, a tração. T aqui e T aqui, ó. Então, a tração, ela tem origem no corpo que ela está ligado e no sentido da força no próprio fio. É a mesma atração. Quando você tem o mesmo fio, né, um fio só, vai ser a mesma atração nas extremidades. Então, você colocou, ó, você fez a chamada, colocou as 3 forças. E aí, agora, você vai fazer o quê? Depois que você colocou as forças, você vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante em cada um vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você percebe que os dois bloquinhos, eles não têm vida, né? Obviamente. Então, esses dois bloquinhos, eles não vão sair correndo, né? Se movimentando do nada, né? Então, esse movimento, né? Devido à ação de forças aqui, beleza? E a força externa que causa esse movimento é esse cara aqui, ó. Então, na verdade, a aceleração vai para a direita, então esses dois caras vão para a direita. Então, se esses caras vão para a direita, ou seja, em cima e embaixo tem uma superfície aqui, né, e tal, a normal vai se cancelar com o peso, ou seja, o movimento vai ser horizontal. Então, a normal se cancela com o peso, certo? Um detalhe importante que eu não citei antes, é que peso e normal, certo? Peso e normal, por mais que às vezes eles se cancelem e o aluno possa entender, poxa, ele tem a mesma direção vertical, tem o mesmo módulo em diversas situações, porque vão se cancelar, tem o mesmo valor, e vão estar em sentidos opostos. Peso e normal são exemplos de ação e reação? Não, certo? Então, se ele disser o peso é reação, a normal é reação do peso. Peso e normal são exemplos de ação e reação. Não. Porque essas forças são completamente diferentes, mas o fato que você é mais evidente é que elas atuam no mesmo corpo. E ação e reação, elas têm que atuar em corpos diferentes, tá?
Então, não caia nessa, na pegadinha de achar que normal e peso são ação e reação, que não são. Então, a gente corta aqui na vertical, normal e peso, corta aqui a normal com peso, e aí, como é que sobra? Sobra o quê, Daniel? Porque o movimento é na horizontal, tu cortou as forças na vertical, porque o cara não vai subir nem vai descer. Vai sobrar o quê? Então, nesse corpo B aqui, ó, sobra duas, ó. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui para cada corpo. Ou seja, se você tem um A e se você tem um B, você vai aplicar duas vezes essa fórmula. Então, para o B, ó, você tem a força de 40 para a direita e você tem a tração para a esquerda. Como são sentidos opostos, a equação do B é... Qual é a força resultante do B? É 40 menos o T. Ou seja, 40 para lá menos o T. Qual é a massa? Então, estou aplicando aqui, ó, a força resultante nele, então vai ser 40 menos o T. Porque a resultante, quando você tem sentidos opostos, né, é uma subtração. A massa do B é 5 e a aceleração do B é A. Beleza. Como esses dois corpos eles estão ligados por um fio, eles vão ter a mesma aceleração, estão unidos, vão se movimentar os dois, certo? No corpo A, a normal cancelou com peso e só sobrou no corpo A a tração, ó, só sobrou a tração. Então você vai dizer que a única força, a força resultante aqui, que é a que sobrou, é a tração. Então vai ser a tração, que é a mesma tração aqui, porque é o mesmo fio, vai ser igual a massa do A, que é 3 vezes a aceleração. Então, aqui você colocou as forças que atuam em cada corpo. Você colocou as forças que atuam em cada bloquinho. O que é que você pode fazer? Você pode somar, certo? Ou seja, depois que você tem dois bloquinhos, você montou duas equações, você aplicou essa regra duas vezes, porque você ficou agora com um sistema. Você tem A, que é a aceleração, que é a mesma nos dois, e tem o T, que é a atração, que é um fio que está preso aos dois. Então, você tem um sistema com duas coisas que você desconhece e quer resolver esse sistema. Na física, a maioria das questões se resolve somando. É uma dica de resolução, porque quando você soma, a tração, ó, que vai estar do lado esquerdo aqui, ó, vai morrer. Então, cuidado, que quando você soma, você não pode tentar terminar a equação aqui. Ó, você está somando. Ó. Então, 40 menos T mais T dá só 40, que corta o menos T com T. 5A mais 3A vai ser 8A, certo? Então, se eu somar essas equações, fica 40... Minha mão, eu não gosto de somar, não. Eu prefiro, no lugar do T aqui, colocar 3A, fazer a substituição fácil. Né? Cada um faz do seu jeito. Porém, somando, já corta aqui a tração, aí você passa o 8 para lá, então a aceleração vai ser 40 por 8, vai dar 5. Então, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração tanto do A, como do B, como do sistema, certo? Se a aceleração é 5, você substitui aqui, ó. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. Então, a tração ela vai ser de 15 newtons, certo? Então, a tração, ou seja, a força de tensão no fio acaba sendo de 15 newtons e a aceleração desse sistema aí acaba sendo 5. Então, você montou uma equação para cada, você fez vários passos, né? Primeiro passo, você colocou as forças que atuam nele, fazendo como se fosse uma chamada. Primeiro desenhando os vetores, para depois fazer o quê? Cancelar alguns, perceber o que é que está acontecendo. Ah, eu estou indo para a direita, então vou cancelar as outras forças. Depois, aplicar a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes aceleração em cada um desses blocos. Achar a aceleração resolvendo o sistema que foi encontrado e depois substituir de volta para achar a tração, fazendo os cálculos aqui, tá? Então, esse exemplo 1 é o exemplo de dois copos com bloquinhos, que é um exemplo muito comum, certo? É um exemplo muito comum, tá? Então, essa aqui é a atração. A outra, eu tenho outros exemplos? Tem, eu vou fazer os outros exemplos, tá? Então, os outros exemplos, ó, vou botar aqui exemplo 2, ó. É quando você tem um corpo grandão e você tem outro corpo pequenininho aqui na frente deles. Então, imagina, esse cara aqui ele tem 10 quilos, esse cara aqui tem 5 quilos, certo? 10 e 5. E você vai aplicar aqui nesse cara aqui, você vai aplicar uma força
Você vai aplicar uma força de 30 newtons, certo? Você vai desprezar os atritozinhos aqui e o cara vai querer que você descubra a mesma coisa. A aceleração desse sistema aí, certo? E o cara vai querer que você descubra a força de contato entre os blocos, certo? Então, agora ele vai pedir uma coisa que é força de força de contato entre os blocos. Então, você pode pensar assim, Daniel, será que eu não podia fazer assim? Rapaz, ó, como não tem atrito, né, como isso aqui está tudo liso, tá? E não tem outras forças atuando aqui nesses caras aqui no A e no B. A gente sabe quais são as forças que tem, ou seja, eu tenho um peso desse indivíduo que é de 100 newtons, já multipliquei por 10. Eu tenho um peso desse aqui que é 50 newtons. Eu tenho uma normal desse cara aqui. Tenho uma normal desse cara aqui. Tem uma força de contato aqui. Esse cara faz nesse, esse cara faz nesse aqui. Mas não tem outra força que atue só em um deles e não atue no outro, né? Então, assim, como eu vou empurrar esse cara e esse cara vai empurrar esse, eu posso, no início, considerar esses dois caras como se fosse um só? Pode, ou então, em algumas situações, né, como nessas primeiras situações que a gente está aprendendo, que a gente está aprendendo essa matéria, a gente pode fazer isso diversas vezes, certo? Às vezes, claro, eles têm, digamos assim, coeficientes de atritos diferentes, eles vão ter normais diferentes, vão ter alguma outra coisa que pode fazer com que isso não possa né, ser feito. Porém, nesse início da matéria, dá certo, porque está desprezando atrito, então está de boa. Então, 10 e 5, então eu posso dizer que é como se fosse 15. Então, eu posso logo fazer assim, ó, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, vou usar como se fosse a massa resultante, ou seja, a massa toda que vai se mover. Então, vai ficar 30, vai ser igual a 15 vezes A. Passo A dividindo, então A vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, quando você pega os dois corpos e junta eles para fazer como se fosse um só, certo? Você usa essa mesma fórmula, só que a massa, você usa essa massa toda junta, certo? Então, beleza. Então, você diz assim, Daniel, de boa, gostei. Então, juntei os dois aqui, né? Somei as massas e achei a aceleração. Agora, ele quer o item B. O item B, o que é o item B? O item B é a força de contato entre os corpos, entre os blocos. Então, primeiro, você não precisa pegar os dois blocos, certo? A ideia seria que vamos pegar esse bloquinho aqui, o bloco B, ó. Vamos analisar quais são as forças que estão atuando no bloco B. Ó. Então, a gente tem a normal B, a gente tem, certo? O peso do B, que é 50. Só essas duas? Não. Por quê? Porque o A, quando ele se move, ele vai se chocar com o B e ele vai exercer uma força no B, ele vai empurrar o B. Então, o A está exercendo aqui uma força, que eu vou chamar de força entre A e B. Então, o A está empurrando o B para lá. É essa força de contato aqui, ó, que vai fazer o B se mover. Daniel, eu achei que o 30 também estava atuando nesse corpo B. Não, gente, o 30 só atua no A, certo? E o A está se movendo e o A está aplicando a força em B, tá? Então, a gente junta os dois, que é a maneira mais rápida de achar a aceleração. Mas isso a gente não pode dizer que o 30 está atuando no B, certo? Então, a força que o A faz em B é essa força que é a B. Então, no B eu posso fazer assim, eu posso cancelar o N, esse cara com esse cara, porque ele não vai subir nem descer. Então, qual é a única força que sobra no B? É essa força, FAB. Então, eu posso usar a segunda lei de Newton no B. Então, fica força resultante igual a massa da aceleração. A força resultante do B é só o FAB. A massa do B, ele é 5. E a aceleração do B é a mesma aceleração dos outros, que é 2. Então, a força AB acaba sendo de 10 newtons, certo? Cuidado que a força que existe entre A e B, a força que o A exerce em B, é a mesma força que o B exerce em A.
Então, se eu fosse pegar o A aqui, por exemplo, vou desenhar o A aqui, vou colocar o A bem aqui. Então, o A está aqui. O que aconteceria? Ó? Veja, o A empurrou o B para lá. O B, gente, devolve um empurrão aqui. Ó. Então, aqui tem uma força de A e B. Tem livro que gosta de chamar isso aqui como sendo força BA. Ó, força que o A exerce em B, FAB. Força que o B exerce em A, FBA. Só que quando você coloca, às vezes, isso nas questões, você pode, digamos assim, esquecer que, na verdade, são o mesmo módulo. FAB e FBA não são duas letras diferentes, porque vão ter o mesmo valor. Então, pode lhe confundir. Então, FAB aqui que a gente utiliza, e esse FAB aqui, a gente utiliza como se fosse só assim, ó, força entre A e B. Ou seja, não é só a força que o A faz em B, a força que o B faz em A também, é a força entre o A e o B. Então, no A, além dessa força aí de reação, teria o 100, teria a normal, que ia cancelar, que é a normal, eu botei A aqui eu botei um B, o jumento, né? Que é para ser um A, normal A. E esse 30 aqui está atuando bem aqui, ó. Então, o que é que a gente tem? Normal se cancela com peso. E o A tem essa força para a direita e essa força para trás. Então, vai ficar assim, 30 menos o FAB, que é essa força aí, a força que está se opondo. Se A exerce em B uma força para lá, o B exerce em A uma força para cá. Ou seja, a resultante vai ser sentidos opostos. 30 menos FAB vai ser igual a massa do A, que é 10, vezes a aceleraçãozinha, que é A. Tá? Então, eu poderia resolver essa questão também assim, ó, montei a equação do A, montei a equação do B, ó, a equação do B é FAB é igual a massa do B, que é 15, vezes a aceleração. Então, essa é a equação do B, e se eu quisesse resolver, eu só somava. Se eu somar isso aqui, ou seja, se eu monto uma equação para cada corpo meu, e eu vou resolver esse sistema somando, você vai achar essas forças. Não precisou resolver esse sistema aqui, porque eu já tinha feito esse início diferente. Então, eu já sabia a aceleração. Então, se eu já sabia a aceleração, bastava jogar a aceleração aqui, ó. 2 vezes 10 dá 20. Então, ficaria 30 menos o FAB ia ser igual a 10 vezes 2. Então, aqui eu acharia o FAB, certo? Só que também não teria motivo de eu fazer isso, porque eu já achei o FAB aqui, e o FAB é o mesmo, certo? Eu só montei o sistema porque é para vocês verem qual seria o outro jeito de resolver esse sistema. Se você não quisesse juntar os corpos. Se você quisesse deixar cada equação para cada bloco e depois você somasse as equações. Ia dar a mesma coisa. Certo? Então, esse é o nosso exemplo B. Certo? Esse é o nosso exemplo B. Tá beleza? Aí, o capítulo ele fala de uma coisa chamada plano inclinado. Certo? O capítulo de vocês falam sobre uma coisinha chamada plano inclinado. Tá? Antes de ver o plano inclinado, antes de ver o plano inclinado, vamos ver só essa situação aqui, ó, que é quando você tem aqui, e você tem uma roldanazinha aqui, ó. Então, você tem esse cara aqui, por exemplo, massa 3 quilos. Você tem esse cara aqui com massa 2 quilos. Certo? E aí, o G, ele vale 10. Esse sistema, ele vai ser liberado. Certo? Esse sistema vai ser liberado. E aí, o que é que acontece? Ele vai dizer que aqui é para desprezar atritos aqui. E o que é que acontece? Acontece que esse nosso amigo aqui, vamos chamar esse cara aqui de A, chamar esse cara aqui de B. Cuidado, às vezes a questão já chamou as coisas de A e B. Você não começa, se você não se tocar disso, você pode nomear um cara que já está nomeado e nomear diferente também. Então, o que ele pode pedir aqui é a aceleração e a tração no fio. Você pode pedir aqui é a aceleração e a tração no fio. Então, seguinte, vamos colocar as forças. Então, primeiro passo, não, coloque as forças aí, vou colocar.
Se a massa é 3, o peso é 30, automático. Multiplica por 10. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Beleza. Se a massa é 2, o peso é 20. Então, coloca esse vetor, essa setinha para baixo, né? Força é uma grandeza vetorial, né? Força, velocidade, deslocamento, aceleração são grandezas vetoriais, né? Tem modo, direção e sentido, certo? Então, a gente coloca as forças aqui para baixo. Aí, o A está apoiado na superfície. Então, nele tem a normal, para ele não cair aqui. O B não está apoiado em nenhuma superfície. Ele não está encostando em nenhuma superfície. Então, nele não tem normal, certo? Então, a normal vai ser 0, não vai ter normal, quando o corpo não estiver encostando em superfície nenhuma. Nesse caso, esse cara aqui está pendurado. Então, tem um fio segurando ele. Então, quais são as forças que atuam nesse cara? Ou seja, qual é a outra força que está faltando? A tração. Ó. A tendência desse cara é cair, então ele vai puxar o fio para baixo, então o fio puxa ele para cima. Então, a tração ela é sempre com a origem no corpo e no sentido do fio. E é a mesma tração, porque ele deu uma curvinha. A curvinha foi feita por causa dessa polia, dessa roldana aí, que só tem essa função, certo? Essa bicha aqui é também, nas questões eles vão dizer, considere o fio ideal, o fio inextensível ideal, a polia ideal, despreze a massa do fio, despreze a massa de não sei o quê. Não se preocupe não que ele vai deixar bem claro que não vai mudar nada em relação a esses exemplos que eu estou fazendo. Aí, o que é que acontece? Depois que você colocou as forças, como são dois blocos, você vai usar a equação em cada um. Então, vai ser força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração. Força resultante vai ser igual a massa aceleração. Então, o que é que vai acontecer, Daniel, com o meu sistema? Vai acontecer que esse amiguinho aqui está preso, só que ele está preso ao teto, é uma coisa que não vai cair, é uma coisa fixa? Não. O nosso amigo aqui está preso, mas ele está preso ao corpo A. E o corpo A ele vai deslizar, certo? Presta atenção, Daniel, mas a massa do A é 3, ou é maior do que a massa do B. Será que o A vai mesmo ser puxado? Vai, gente. Por quê? Porque essa superfície não tem atrito, ou seja, não tem nenhuma força que impeça isso, que seja contrária à queda dele, tá? Então, como a gente está desprezando os atritos, vai ser de boa esse cara escorregar, nem que ele escorregue devagarinho. Então, esse cara aqui, que é o de 3, ele vai para a direita. E o nosso amigo aqui, B, ele vai para baixo, certo? Então, qual é a resultante do nosso amigo B? Como ele vai para baixo, ó, vai ser a força para baixo menos a força para cima. Então, vai ficar 20 menos o T, 20 menos o T, é igual a massa desse indivíduo vezes a aceleração. E nesse cara aqui de cima, ó, corta a tração com peso, porque ele não está nem subindo nem descendo. Então, para esse cara aqui de cima, vai ficar só a tração puxando ele para o movimento. Puxando ele aqui para cair, para o cheiro do queijo. Então, ó, a tração vai ser igual, é a única que sobra. Depois que eu cancelar essas duas, é a única. Então, a tração vai ser igual a massa do A, que é 3, vezes a aceleração. Ou seja, os dois vão ter o mesmo vínculo, né? O mesmo fio aí. Se um cai, o outro cai junto. Né? Se esse cara desce 1 metro, esse cara não dá 1 metro. E aí, o que é que acontece, né? Você tem duas equações para descobrir duas letras. A dica é você somar tudo. Corta a tração com a tração, então vai sobrar só 20. 2A com 3A vai dar 5A. O 5 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Então, a aceleração do nosso amiguinho aí é 4. Se a aceleração é 4, como é que a gente faz? A gente pega o A4 e joga em qualquer uma dessas duas equações. No caso aqui, 4 vezes 3 dá 12. Então, a nossa tração ela seria de 12 newtons. Seria 12 newtons. Certo? Então, essa é a tração no fio. Então, esse é mais um exemplo bem típico e importante.
certo? Aí, a outra ideia que aparece nas questões, como o nome do capítulo fala de plano inclinado, certo? É sobre plano inclinado. Então, você tem um planozinho assim, que é um ângulozinho θ. Você coloca um objeto aqui, e esse objeto vai cair. Se esse objeto começa a cair, certo? Se esse objeto começa a cair, vamos dar uma analisada nas forças que estão atuando nele. E quais são as forças aqui? Ele está caindo esse cara. Então vamos lá. Ele tem um peso que é para baixo e ele tem uma normal, que no caso é perpendicular à superfície. A normal agora ela é tortinha, certo? Mas o peso é vertical para baixo. Então você tem essas duas forças. E suponha que o cara queira que você calcule a aceleração com que esse cara vai cair. Qual é a aceleração que esse cara vai cair? Ou seja, como é que eu faço? Quando a gente tem um plano inclinado e a força peso ela está na vertical, né? Eu vou precisar decompor o peso. Ou seja, o peso, nesse caso, ele precisa ser decomposto porque ele não está atuando na direção do movimento. Então ele vai para baixo, mas o corpo não desce. O corpo ele vai na diagonal aqui, ó. Então o que é que você vai fazer? Você pega o PX e você pega o peso e vai decompor. Você vai decompor o peso em PX e você vai decompor o peso em PY. Decompor o peso em PX e em PY. Para você fazer essa decomposição, tu vai usar o θ, certo? O θ aqui, certo? E onde é que o θ vai estar? O θ vai estar bem aqui, ó. Nosso amigo θ vai estar bem aqui. Nosso amigo θ, tá? A gente, muito professor, decora o que é o PX. PX, ó, é a componente que faz o corpo descer. PX é a componente que faz o corpo descer. Então, é seno. Então, a gente vai usar o seno. Então, PX vai ser o peso, que é o vetor grandão, vezes o seno do ângulo. E o PY é o PX, é o P, que é o peso do objeto, vezes o cosseno do ângulo. Porque o ângulo é esse ângulo aqui de cima, certo? O ângulo é esse ângulo aqui de cima, tá? Aí, então, esse passo é importante. Então, no lugar do P, você troca por PY e por PX. Então, o PX vai ser sempre P cosseno? Vai. Porque se o ângulo estiver aqui embaixo, vai ser sempre P cosseno. Aí você tira esse cara aqui da parada, já que você decompôs ele, você vai trocar o peso por outras duas forças aqui. E aí, como esse cara ele só desce, você vai cortar normal com o PX. Então, o que vai sobrar aqui na descida é quem? O que vai sobrar? Vai sobrar só o PX. Ó. Se a normal corta com o PY, vai sobrar só o PX. Então, vai ficar a força resultante vai ser igual a massa da aceleração. A força resultante vai ser só o PX. Então, vai ser PX vai ser igual a massa vezes a aceleração. E quem é o PX? É você desenvolve. O PX é P seno. Vai ser igual a M vezes A. No lugar do P, porque PX é P seno, tá aqui. No lugar do P, você vai colocar MG, porque peso é MG. E aí você tem até uma regrazinha, ó. Corta a massa com a massa, você tem até uma regrazinha, que é a aceleração com que um corpo desliza no plano inclinado é G vezes o seno do ângulo. Então, a aceleração com que um corpo desliza no plano inclinado é G seno, certo? A aceleração é G seno. Então, se o cara tivesse dado, o G é 10, o seno é 0,6, 10 vezes 0,6 daria 6. Aí seria a aceleração com que um cara está descendo. Tá, beleza? Então, plano inclinado tem outras questões desse tipo, mas a ideia é essa, que a gente precisa fazer a decomposição do peso. A componente que vai
empurrar no sentido do plano inclinado é o Px e a outra componente que vai se anular com a normal é o Py. E aí tem esses módulos aí para calcular essas componentes, certo? Ó, eu vou aqui, eu salvei isso aqui, certo? Salvei isso aqui. E vou fazer aqui alguma questão antes da gente coisar, certo? Peguei aqui um TD para a gente fazer algumas questões, nem que sejam questõezinhas simples, certo? Nem que sejam questõezinhas simples. Ó, como eu falei para vocês que aparecia, certo? Então, ó, imagina aqui, ó, nessa situação aqui, ó, nessa situação, 42, ó, dois blocos A e B de massas Mzinho e 2M, respectivamente ligadas por um fio inextensível e de massa desprezível, estão inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal, sem atrito. Quando o conjunto é puxado para a direita, ó, então tem dois bichos aqui com um fiozinho, ó, e quando ele é puxado para a direita, ó, pela força horizontal F, aplicada em B, como mostra a figura, o fio fica sujeito a uma tração T, T1. Quando puxado para a esquerda, ou seja, quando você agora faz a força no A puxando para a esquerda, com a mesma intensidade, ou com a mesma força que só que é para a esquerda, mas agindo em sentido contrário, o fio fica sujeito a uma tração T2. Nessas condições, pode-se afirmar que T2 é. Então, ele quer saber quem é o T2. Certo? Então, Miguel, como é que eu vou fazer esse diabo aí? Primeiro, você percebe uma coisa que é assim, esses movimentos, ó, tanto esse aqui como esse aqui, é na horizontal. Então, na horizontal, a gente não vai precisar fazer aquilo que a gente vinha fazendo, ó, que é colocar a normal, colocar o peso, ficar sempre colocando a normal e o peso, porque se o movimento é na horizontal, a normal e o peso vão se cancelar. Então, você ganha tempo se você não fizer isso. Você vai colocar só assim, então tem um F para cá, vai ter uma atração que ele chamou de T1 para cá, tem a atração T1 para cá, então eu vou fazer esse sisteminha. Então, no B vai ser F menos T1, F menos T1 vai ser igual a massa desse cara, que é 2m, vezes a aceleração, que é A. Então, eu estou montando e estou aplicando a fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para esse bloquinho aqui, vai ficar T1 vai ser igual a massa desse cara aqui, que é Mzinho, vezes o A. Então, para esse bloquinho aqui de trás, certo? Vai ficar T1, que é a única força, porque a normal cancela com peso, a gente já falou. Então, T1 é a única força igual, ou seja, vamos somar agora. Montei as duas equações, porque são dois blocos, eu posso somar. Se eu somar, vai cortar o T1. O T1 vai ficar F, e 2MA com MA vai ficar 3MA. Então, ó, o meu F fica 3MA, certo? Passo o 3M para cá, então o meu A joga para lá, vai ficar F sobre 3M. Então, a minha aceleração é F sobre 3M, certo? E a minha tração T1, ó, vamos ver quem vai ser a minha tração T1, ó. Vai ser a massa M vezes a aceleração, que é A. Quem é A? O A seria F sobre 3M. Então, cuidado, ó, aqui, ó, eu estou usando essa fórmula agora. Depois que eu achei o A, tu achou o A, ficou um A estranho, né? Verdade, ficou com a questão literal. Então, A fica F sobre 3M. Então, aqui no lugar do A, eu vou colocar F sobre 3M. Então, eu vou colocar aqui até de verde, para você perceber que no lugar do A aqui, eu estou colocando F sobre 3M. E aí, o que é que vai acontecer? Vai cortar um M de cima com o M de baixo. Então, T1 vai ser igual a F sobre 3. Então, o T1 vai ser igual a F sobre 3. E aí, o T2? T2 vai ser assim, ó. Você vai colocar aqui uma tração aqui, T2,
vai colocar aqui uma tração T2, e aí você vai fazer, ó. Quem é agora a equação do A vai ser o F. Ele colocou menos aqui, só para indicar que é para a esquerda. Então, F menos T2, ou seja, subtraindo, ó, porque estão em sentidos opostos essas forças no A, vai ser igual a massa mzinho vezes o A. E agora aqui vai ficar T2 vai ser igual a massa desse carazinho aqui, que é 2M vezes o A. Então, aqui é 2M. Ó. Esse 2 ficou meio feio, né? Certo? Aí vai ficar assim, ó. 2M vezes o A. Ou seja, nesse cara aqui, cancelou os dois na vertical, só sobrou T2. Então, eu somo, aí corta T2 com T2, fica só F, vai ser igual a MA mais 2MA, fica 3MA. Aí você diz, vale, Daniel, ó, passar o A para lá. A aceleração é a mesma, é a mesma. Ou seja, a aceleração nessas duas situações é a mesma. Por quê, Daniel? Porque a força é a mesma, certo? E os corpos são os mesmos, certo? A única coisa que está mudando é onde a força está sendo aplicada nos corpos, certo? E está mudando também, a tração está empurrando qual fio, certo? Então, a gente percebe que esse fio aqui, ó, a tração ela está arrastando o B, que é mais pesado. A gente percebe que nessa situação, o fio está puxando o A, que é mais leve, certo? Beleza, então. Então, agora, ó, se eu for tentar descobrir quem é a tração T2, eu vou pegar essa equação e faço T2 vai ser igual a massa desse indivíduo, que é 2m, sobre a aceleração, que é isso aqui, ó, que é F sobre 3m. Aí corto o m com m, ó, e aí a gente percebe, ó, o que é que a gente percebe? Que a tração T2, ó, T2 vai ser duas vezes. Aí, ó, quem é F sobre 3? Ó? Quem é F sobre 3? Ó? É a tração T1. Então, vai ser duas vezes T1. Eu vou trocar F sobre 3 por T1 e esse 2 apareceu aqui. Ó. Então, a tração T2, nessa segunda situação, é duas vezes essa, certo? Não precisava de tudo isso, né? Porque você podia ter pensado, são os mesmos corpos e a mesma força, vai ser a mesma aceleração. Se vai ser a mesma aceleração, a tração desse cara aqui de trás, o T1, vai ser a massa dele vezes a aceleração. Então, vai ser M vezes A. Agora, nessa segunda situação, a tração desse cara aqui de trás, que é o T2, vai ser a massa desse cara, que é 2M, vezes a aceleração dele, que é A. Então, vai ser o dobro, já que o A é o mesmo. Então, você tinha que se tocar disso, tá? Então, acaba que T2 vai ser igual a duas vezes o T1 nessa situação, ok? Então, foi uma questãozinha que já caiu em alguma prova aí do Ari, certo? Essa daqui, ó, vai falar sobre, eu acho que é o cinto de segurança, ó. Mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso, ó. Para que serve essa manivela? O cara aperta, ó, não mexa no freio de mão, Garfield, ó. Somente quando estamos acelerando, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Ao puxar o freio, ó, os personagens, e aí, foram tudo para frente, ó, o negócio do cinto de segurança que a pessoa usa exatamente, que é para a inércia não fazer com que a pessoa continue se movimentando, caso ocorra um freio, né? E você acabe se chocando com o vidro e tal. Então, aqui é uma situação da primeira lei de Newton, certo? Aqui é uma situação da primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá? Aqui, ó, ele fala que, ó, ele faz um lançamento oblíquo, e cuidado, isso aqui era muito ridículo. A trajetória dessa partícula, ela é uma parábola, certo? A trajetória dessa bicha, ela é uma parábola, tá certo? Ela é uma parábola, tá? Ó, vamos ver, deixa eu ver aqui, ó. Na prova de vocês, vai cair questão com atrito. Eu Vocês... não sei. É É porque de eu que não... capítulo?
Não, é porque eu não sei se o capítulo 7 de vocês, ele já inclui no capítulo 7 atrito. Eu acho que não, porque tem dizendo só assim, ó, leis de Newton em plano inclinado. Então, só se eu abrisse o livro e desse uma folheada para saber, né? Mas, enfim, ó, fazer aqui essa 54 aqui, rapidinho. Duas forças F1 e F2, Daniel, é que? porque já deu 7h30 e Sim. eu vou ter que pedir o jantar, então eu vou ter que sair mais cedo. Depois tu manda foto da Tá, vou questão. fazer só essa questão, não se preocupe, não. Tá bom. Mano, ó, Tchau. tchauzinho, a gente se fala, ó. Então, essa força F1 é 60, essa força F2 ó, é 20. Então, F1 é 60 para lá, F2 é 20 para cá. E aí ele pergunta, ele quer que você ache, ó, ele quer que você dê a intensidade da força resultante e quer que você ache a aceleração adquirida por esse corpo. Então, se você tem uma força 60 para lá e uma 20 para cá, os sentidos opostos, ó, a força resultante, então, vai ser 60 menos 20, vai ficar 40. Então, a força resultante ó, é uma força de 40, certo? Que são sentidos opostos, a gente subtrai. E a aceleração que ele quer descobrir, eu faço força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é 40. A massa desse carinha aqui, a massa dele é 20. E a aceleração é 2. Então, passo 20 dividindo. Então, a aceleração ela seria 2. Então, fica 40 e 2. Fica item A. Tá certo? Então, gente, eu vou mandar coisas para vocês, o resumo, essas bichinhas, essas fotos. Assim que eu fizer um TD legal, top, eu mando para vocês também, algum outro TD. Já tinha mandado, acho que esse TD aqui, porque ele TD tem Física e Química, então eu já tinha mandado para vocês também. Se vocês tiverem dúvidas nesse TD que eu já tinha mandado, tá no grupo, mas eu posso mandar de novo. Eu posso tirar, vocês mandam foto nas questões, posso avaliar aí, ajudar, e vocês também ajudam entre si, então se a Thaís mandar, a Alice, a Laura, a Lívia, sei lá, tenta também para ajudar, porque é bom fazer algumas questõezinhas antes da prova, certo? Mesmo que sejam questõezinhas mais fáceis, mais simples, é bom, porque vão cair essas questões desse assunto, tá? Então, teve muita fórmula que eu botei hoje, mas as questões são simples na AG, tá? Então, cai bastante teoria, falei também sobre ela, tá? Então, boa provazinha aí, tá? Qualquer coisa, fala comigo, tá certo? Tá bom, obrigada, Daniel. Nada, tchauzinho. Obrigada, Daniel. Tchauzinho, Thaís. Tchau. Tchauzinho, tchauzinho, Alice. Tchauzinho, Lívia. Tchau. Bom final de semana. Igualmente. E boa prova no domingo e no segunda. E se puder, eu ajudo. Quer dizer, se puder, não. Pretendo ajudar vocês no momento da prova, se eu tiver acesso às questões. Se eu não tiver, não ajudarei. Mas eu vou ajudar, não se preocupe não, que eu mando algum tipo de gabarito. Tchauzinho.